Opa, oi pessoal, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudioso de ciência nutricional. E eu estou aqui em mais um vídeo tentando explicar a ciência do emagrecimento, trazendo luz a esse mar de inverdades que são ditas por aí afora. Ou seja, utilizando ciência nutricional otimizada aplicada na prática diretamente para o emagrecimento. E o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a insulina. A insulina é um hormônio muito importante do nosso corpo, que está diretamente ligado com o acúmulo de gordura e a dificuldade de perder essa gordura. Então vamos começar. Primeiro, a insulina. Vamos começar com o básico. O que é a insulina? A insulina, basicamente, ela é um hormônio do nosso corpo que é secretado pelo nosso pâncreas. E para que serve a insulina? Para que serve? A insulina, ela serve para várias funções do nosso organismo. Porém, a principal delas é regular o nível de glicose no nosso sangue. Quando a glicose está muito alta no nosso sangue, quando a gente se alimenta, a glicose no nosso sangue aumenta e a insulina vai servir para pegar essa glicose e diminuir a glicose no sangue. Porque glicose demais no nosso sangue é tóxico para o nosso corpo. Então a insulina vai servir para pegar a glicose que está no sangue e jogar para os músculos, para o nosso fígado e tudo que for em excesso, jogar para armazenamento como gordura. E qual a importância da insulina, né? A sua importância, como eu já falei. A grande importância mesmo da insulina é porque ela consegue diminuir os níveis de glicose no nosso corpo. Glicose demais no nosso corpo é tóxico, então a insulina vai servir justamente para pegar essa glicose e jogar para as células, como eu já disse, para o músculo, para o fígado e tudo que for em excesso, armazenamento como gordura. E também existem alguns problemas quando o nosso corpo não consegue produzir essa insulina. Isso se caracteriza a diabetes tipo 1. Pessoas com diabetes tipo 1 são pessoas que o corpo não consegue produzir insulina ou a insulina que eles produzem é em baixa quantidade. Então eles não conseguem pegar a glicose que está no sangue e jogar para as células. E qual o tratamento para diabetes tipo 1? Essas pessoas vão ter que fazer tratamento com insulina sintética. Vão ter que injetar insulina para poder fazer esse efeito no corpo. Tirar a glicose do sangue e jogar para as células. E agora vamos lá para o primeiro ponto, a insulina e o ganho de gordura. Como é que a insulina está ligado com o ganho de gordura? Como eu já disse, a insulina, o papel dela vai ser pegar essa glicose e jogar para as células. Porém, os músculos eles não vão aguentar guardar tanta glicose. O músculo guarda a glicose na forma de glicogênio nele, só que ele não aguenta grande quantidade. O fígado vai guardar a glicose na forma de glicogênio e de gordura, porém ele também não aguenta lá grande quantidade. Então tudo que for excesso que o músculo e o fígado não conseguir pegar, esse excesso de glicose vai todo ser jogado para armazenamento como gordura. E ao mesmo tempo, a insulina alta no sangue vai estar propenciando o acúmulo da gordura e dificultando a quebra dessa gordura. Justamente porque quando a insulina está alta, ela mexe com duas enzimas muito importantes do nosso corpo. A primeira enzima seria a lipose lipoproteica. Nós vamos chamar ela aqui de LPL, lipose lipoproteica. E uma segunda enzima que a insulina também mexe é a HCl, que seria a lipase sensível a hormônio, HSL. E como é que funcionam esses nomes difíceis, né, que eu acabei de dizer? A primeira, a LPL, como é que ela funciona? Ela é uma enzima que está presente em praticamente todas as nossas células. Ela é uma enzima que ela vai pegar a gordura que está circulando no nosso sangue e vai jogar para dentro das células, para ser usado como energia, tanto das células musculares como das células de gordura. Então, quanto mais LPL tiver no seu corpo, mais LPL tiver nas suas células, mais ela vai pegar as gorduras que estão vindo e vai jogar para dentro da célula. Enquanto a HSL é o contrário. Ela vai pegar a gordura que está dentro dos adipócitos, que está como triglicerídeo lá dentro, vai quebrar essas gorduras e jogar para fora. A LPL vai jogar a gordura para dentro e a HSL vai jogar a gordura para fora, vai quebrar a gordura e jogar para fora. Mas quando a insulina está alta no nosso sangue, a insulina aumenta a produção de LPL e diminui a produção de HSL. E lembrando, a HSL é a que vai quebrar a gordura para jogar para fora da célula. Diminuindo a HSL, você vai ter também uma diminuição da quebra de gordura. É mais ou menos assim, a gordura para poder entrar na célula, ela é muito grande na forma de triglicerídeo. A gordura no nosso corpo existe em duas formas, ou ela é um triglicerídeo, ou ela é um ácido graxo. Só que o ácido graxo são partículas menores, e o triglicerídeo é formado por 3 ácidos graxos mais uma molécula de glicerol.
Só que esse triglicerídeo, ele é muito grande. Eu gosto de comparar ele, por exemplo, quando você compra algum móvel. Quando você compra algum móvel para sua casa e ele vem já montado, ele não consegue passar pela sua porta, porque ele é muito grande. O que é que você tem que fazer? Você tem que dividir esse móvel, né? Tirar as peças do móvel, passar peça por peça pela porta, para depois que você botar o móvel dentro de casa, você pega e monta ele de novo. O LPL é a pessoa que vai desmontar esse móvel, o LPL é a pessoa que vai desmontar o móvel para botar para dentro da casa. Porque ele não consegue entrar, o móvel. É a mesma coisa da gordura no nosso corpo. Não vai conseguir entrar porque ela é muito grande, um triglicerídeo. A LPL vai pegar ela, vai desmontar e jogar para dentro. A HSL vai fazer o contrário. O móvel já está dentro da sua casa. A HSL vai fazer o quê? Ela vai desmontar o móvel que está dentro da sua casa para jogar para fora. Então, quanto mais HSL você tiver no seu organismo, mais o seu corpo vai conseguir quebrar a gordura para jogar para fora. Porém, quando a insulina está alta no sangue, ela diminui a produção de HSL. Então, o seu corpo não consegue quebrar os triglicerídeos que estão lá dentro da célula de gordura para jogar para a corrente sanguínea. Então, consequentemente, você não vai conseguir perder gordura. Então, em resumo, quanto mais insulina tiver no seu sangue, mais fácil é você acumular gordura e mais difícil é você conseguir perder essa gordura. E aí a gente vai já para o segundo ponto, o açúcar. O açúcar, ele é constituído 50% de glicose, que por si só já vai elevar o nível de insulina no sangue, impedindo a quebra da gordura, mas ele também é constituído 50% dele de frutose. A frutose não afeta diretamente a insulina, porém a frutose é metabolizada no nosso fígado. E o nosso fígado não foi preparado para metabolizar a quantidade de frutose que nós consumimos hoje em dia. Hoje em dia nós consumimos uma quantidade absurda de frutose. E ele vai metabolizar todo esse excesso de frutose, transformando em gorduras e armazenando no próprio fígado. E como a glicose aumentou a insulina no sangue da pessoa, então esse corpo já está propenso a acumular essa gordura. O que nos leva ao ponto 3. Ixi. Quem foi que fez isso? O que nos leva ao ponto 3. O ponto 3 é a resistência à insulina. Eu não vou entrar tão adentro nesse assunto, nesse vídeo, porque eu tenho um vídeo falando só sobre a resistência à insulina. Então vocês podem procurar. Pode colocar no YouTube, Bruno Shoa Nutri, resistência à insulina. Vocês acham? Mas, para deixar lapidado aqui nesse contexto, eu vou tentar explicar de uma forma simples. A resistência à insulina é o seguinte: como tem um excesso de insulina no corpo de algum indivíduo, esse corpo vai ficar resistente ao efeito dessa insulina. Porque, como eu já disse, a insulina ela vai servir como no nosso organismo? Pegando a glicose e jogando para as células. Por que ela faz isso? Porque glicose demais no sangue é tóxico para o corpo, então ela joga para as células. Mas só que glicose demais nas células também é tóxico. Então a célula, quando está recebendo muita glicose por causa da insulina, ela começa a ficar resistente ao efeito da insulina, porque isso está fazendo mal a ela. Glicose demais nas células também não é bom. Então ela fica resistente ao efeito da insulina. E o corpo, para contrabalancear isso, começa a produzir mais insulina para continuar jogando a glicose, porque o corpo tem que tirar a glicose que está no sangue e jogar para as células. Mas ao mesmo tempo, as células estão vendo que aquilo ali é glicose demais, então ela começa a rejeitar a ação da insulina. Para botar numa visão para vocês entenderem melhor, vamos dizer que o pâncreas secreta, toda vez que você come um pão branco, o pâncreas secreta 100 ml de insulina. Isso é uma hipótese, só para vocês entenderem a analogia aqui. Você come um pão, o seu pâncreas secreta 100 ml de insulina para metabolizar esse pão, para pegar a glicose do pão e jogar para as células. Só que depois de um tempo, você se alimentando desse jeito, jogando muita insulina no sangue, o seu corpo ficando resistente a essa insulina, depois de 20, 30, 40 anos, enfim, depois de muito tempo, o seu corpo começa a ficar muito resistente. Aí aqueles 100 ml que ele usava para aquele pão que você comia, hoje ele já gasta 1000 ml para o mesmo pão. Ou seja, o corpo começa a produzir cada vez mais insulina. E como eu já falei, quanto mais insulina tem no seu corpo, mais difícil é você conseguir perder gordura. E mais fácil é você conseguir acumular gordura. A resistência à insulina, eu vejo na minha cabeça meio que o seguinte: tem muita glicose no sangue, o corpo tem que tirar a glicose do sangue, né? Porque, como eu falei, glicose demais no sangue é tóxico para o nosso corpo. Glicose demais é problema e glicose de menos é problema. O corpo sempre tem que estar balanceando, deixar um limiar, né? Uma quantidade adequada.
Só que como tem muita glicose, ele tem que diminuir. E como é que ele diminui? Jogando para o músculo, para o fígado e tudo que foi em excesso, armazenamento como gordura. Porém, as células também já estão muito cheias de glicose, então elas fica um empurrando para o outro. A insulina fica jogando glicose para as células e as células ficam resistentes, não querendo a glicose da insulina. Então fica o corpo jogando glicose para as células e as células não querendo receber essa glicose pelo corpo. O seu corpo está lutando contra ele mesmo. E depois de muito tempo, o seu corpo não aguenta mais e aí começam a se desenvolver as pré-diabetes e diabetes tipo 2, que eu vou explicar um pouco depois no vídeo. E o que a gente tem que ver? O ponto 4. O ponto 4 é o quê? O que ativa a insulina? Carboidratos, em geral, ativam a insulina. Carboidrato é o macronutriente da natureza que mais ativa a insulina no nosso corpo. Mas o grande problema não são todos os carboidratos. O grande problema são os carboidratos industrializados, processados, refinados. São carboidratos simples, de fácil metabolização pelo nosso corpo e rapidamente vai aumentar os níveis de glicose no nosso sangue e, consequentemente, vai estimular cada vez mais a produção de insulina no nosso corpo. Carboidratos naturais, como frutas, verduras, legumes, não tem nenhum problema. O grande problema, mesmo o grande vilão, são os carboidratos industrializados, pobres em nutrientes e ricos em calorias. E lembrando que não existem carboidratos essenciais na natureza. Se não é essencial, não é essencial para a vida humana. O nosso corpo pode obter energia sem a utilização de carboidratos. Ele pode obter energia através de cetonas, que é pela digestão das gorduras. Também pode obter energia justamente pela quebra da nossa gordura estocada, porque o que é a gordura no nosso corpo? A gordura no nosso corpo é um armazenamento de energia. Quando o nosso corpo estiver precisando de energia, ele vai quebrar aquela gordura. Era para ele fazer isso, né? Um corpo saudável irá fazer isso. Vai quebrar essa gordura e vai utilizar como energia, com corpos cetônicos. E também, o nosso corpo também pode utilizar a glicose sintetizada pelo fígado, através de alguns aminoácidos. Então, o carboidrato não é algo essencial para a vida humana. O que nos leva ao último ponto, que é a diabetes tipo 2. Como nós contraímos a diabetes tipo 2? Como eu disse, a diabetes tipo 1, o problema da diabetes tipo 1 o que era? São pessoas que nascem com um problema de produção de insulina. As pessoas que nascem com diabetes tipo 1 não conseguem produzir insulina, ou a insulina que ela produz é em baixa quantidade. Então o problema é o quê? É baixa insulina no corpo, diabetes tipo 1. A tipo 2 justamente é o oposto. A diabetes tipo 2 é a alta insulina que existe no nosso corpo. Diabetes tipo 2, como eu já disse, como você vai consumindo alimentos industrializados, processados, refinados, ricos em carboidratos simples, que vão estimular muito a insulina no corpo, você vai estimular muito a insulina, consequentemente você vai criar uma resistência à insulina, e com essa resistência, como eu já expliquei, o seu corpo vai começar a produzir cada vez mais insulina. E quem produz a insulina? O seu pâncreas. Ou seja, você está colocando o seu pâncreas para trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia, num regime forçado. Ele não para descansar nem uma hora. E no começo ele até aguenta, seu pâncreas saudável consegue aguentar essa pancada. Porém, depois de algum tempo, 10 anos, 20, 30, depois de uma vida fazendo isso errado, o seu pâncreas não aguenta mais e você começa a contrair diabetes tipo 2. Você pode contrair diabetes tipo 2 por duas formas diferentes. A primeira é que, como eu disse, o corpo começa a produzir cada vez mais insulina para poder diminuir a glicose do sangue. Mas vai chegar uma hora que ele não vai conseguir mais produzir mais insulina. Ele vai chegar no topo, no ápice. Como ele vai chegar no ápice, a glicemia no sangue do paciente vai começar a se acumular, porque o corpo não está conseguindo mais produzir ainda mais insulina. Então a glicemia começa a aumentar e com o aumento da glicemia no nosso sangue, e é tóxico para o nosso corpo, né, a glicemia aumentada, isso vai caracterizar a diabetes tipo 2. Outra coisa que pode acontecer é o seguinte: você botou seu pâncreas para trabalhar no regime forçado de 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante tantos anos, ele entra em falência. O seu pâncreas entra em estado de falência. Ele não consegue mais produzir insulina. Você botou seu pâncreas em falência, no caso. Ele não consegue mais fazer nada. Então, você virou um diabetes tipo 2, porque o seu pâncreas não consegue mais produzir insulina. Só que a gente olhando de uma forma mais objetiva, você praticamente virou um diabetes tipo 1, né? Porque se o seu pâncreas não consegue mais produzir insulina porque você levou ele à falência, você virou um diabético tipo 1 justamente porque o seu pâncreas não consegue mais produzir insulina.
Bom, pessoal, mas vamos para a parte que importa, né? Os artigos científicos. De onde foi que eu tirei toda aquela explicação que eu dei anteriormente? O primeiro artigo que eu trouxe foi um artigo de 2015 e o título dele é o seguinte: Sinalização da insulina no controle da glicose e homeostase lipídica. Essa parte aqui desse artigo é mais para mostrar as funções da insulina que eu citei para ter uma base, né? E ele começa: o equilíbrio entre a utilização e produção de glicose é principalmente mantido em equilíbrio por dois hormônios opostos, insulina e glucagon. A insulina, como eu já falei, é produzida pelo nosso pâncreas e o glucagon também é produzido pelo nosso pâncreas, é um outro tipo de hormônio. A insulina vai diminuir a glicose que está no sangue e o glucagon é o hormônio oposto à insulina. Quando a gente tiver com baixa glicose no nosso sangue, vai ser jogado glucagon para poder aumentar essa glicose. Porque, como eu já disse, glicose demais no nosso corpo é problemático, mas glicose de menos também é problemático. O nosso corpo sempre tenta manter balanceado, sempre manter a homeostase. A insulina serve como principal agente anabólico fisiológico, promovendo síntese e armazenamento de glicose, lipídios e proteínas, e inibindo sua degradação e liberação de volta à circulação. Essa é a função da insulina. Ela consegue inibir a degradação da gordura que está acumulada nas nossas células para ser jogada de volta na circulação. O efeito clássico da insulina na homeostase da glicose é sua capacidade de estimular transporte de glicose em gordura e para os músculos. Como eu já disse, a insulina vai pegar a glicose que está no nosso sangue, vai jogar tanto para os músculos como para o nosso fígado e tudo que for em excesso vai ser armazenado na forma de gordura nos nossos adipócitos, nas nossas células de gordura. Aí ele continua: nos adipócitos, a glicose é armazenada principalmente como lipídio. Este é o resultado de um aumento da captação de glicose e ativação de enzimas lipídicas sintéticas. A insulina também inibe profundamente a lipólise nos adipócitos, principalmente pela inibição da enzima lipase sensível ao hormônio. Exatamente aquela enzima que eu citei no vídeo. Essa enzima vai quebrar os triglicerídeos que estão dentro das células dos adipócitos e transformar em ácidos graxos. Os ácidos graxos vão conseguir sair da célula, aquele mesmo esquema que eu falei sobre o móvel. O triglicerídeo é um móvel já montado, ele está dentro da nossa célula de gordura. Para ele poder sair, vai ter que ter essa enzima, essa lipase sensível ao hormônio, para poder quebrar o triglicerídeo, ou seja, vai desmontar o móvel que está dentro da nossa casa, para poder sair pela porta. Vai desmontar o triglicerídeo, vai virar ácido graxo, o ácido graxo vai poder sair da célula de gordura. Então, quando acontece isso, você automaticamente está emagrecendo, você está perdendo gordura. E a insulina, ela diminui os níveis dessa enzima. O segundo artigo que eu trouxe aqui para vocês é um artigo de 2017 e o título dele é o seguinte: uma revisão do modelo de obesidade, carboidratos e insulina. E ela foi publicada pela European Journal of Clinical Nutrition. E ele começa falando o seguinte: o modelo de obesidade, carboidrato e insulina é a teoria que dietas ricas em carboidratos engordam particularmente devido à propensão de elevar a secreção de insulina. A insulina direciona a partição de energia para o armazenamento como gordura no tecido adiposo, associado ao desenvolvimento de obesidade. O que eu disse aqui, esse estudo ele vai testar isso, né? Esse modelo carboidrato e insulina. Aí nesse estudo foi investigado essa teoria, com estudos de alimentação hospitalar cuidadosamente controlados. Foram feitos estudos de alimentações hospitalares. Eles viram alimentações que estavam sendo colocadas nos hospitais e daí foram feitos esses estudos. Não é uma grande relevância científica esse estudo, mas é um estudo interessante da gente se olhar. Aí tem a introdução dele aqui, né? A insulina tem um papel importante na modulação da atividade de várias enzimas, cujo efeito líquido é promover a absorção, retenção e armazenamento líquido de gordura no tecido adiposo. Isso aqui já é um fato. E os resultados que eles obtiveram com esses testes? Em concordância com as previsões do modelo, restrição de carboidratos levou ao aumento da oxidação da gordura, atingindo dentro de alguns dias e permanecendo constante a partir de então. Contudo, nenhum estudo encontrou o aumento previsto da perda de gordura corporal com restrição de carboidratos. Não foi visto essa perca que era proposto, né? Essa perca tão grande. Houve a perca sim, porém a perca foi bem menor do que eles esperavam. E também foi visto que existem evidências de que o desempenho de exercício pode aumentar durante várias semanas de adaptação a uma dieta pobre em carboidratos. O próprio estudo ele associou uma dieta pobre em carboidratos com melhora em atividade física, no desempenho de atividades físicas. E a conclusão do artigo:
É importante enfatizar que dietas com pouco carboidrato podem oferecer benefícios metabólicos além da perda de peso e gordura corporal, independente de o modelo carboidrato-insulina ser verdadeiro ou falso. Independentemente se o estudo deu verdadeiro ou falso, é uma dieta, o estudo mesmo cita, uma dieta mais baixa em carboidratos pode sim oferecer benefícios metabólicos além de perda de peso e de gordura corporal. Além disso, a falsificação experimental de aspectos importantes do modelo carboidrato-insulina não significa que a dieta carboidrato-insulina não são importantes para a regulação da gordura corporal. Em vez disso, o papel deles é mais complicado que o modelo de carboidrato-insulina sugere. Ele não fala que o modelo está errado, ele fala que o modelo está muito simplificado. É simples demais. Como eu já disse, o acúmulo de gordura acontece por diversos fatores. Um dos principais é a função da insulina. A insulina é o principal hormônio que está ligado à acumulação de gordura no nosso organismo. O aumento da prevalência de obesidade pode ser principalmente devido ao aumento do consumo de carboidratos refinados. Como eu já tinha falado, os carboidratos que são os ruins aqui não são todos os carboidratos, são os carboidratos refinados, processados, industrializados, massas, açúcares, são carboidratos simples, de fácil metabolização para o nosso corpo, rapidamente vai haver um aumento de glicose no nosso sangue e consequentemente vai ter um rápido aumento de insulina. Então, você tem que entender também que esse estudo que foi visto foi feito em ambiente hospitalar. E os carboidratos que você consome em ambiente hospitalar geralmente são carboidratos bons. Arroz branco, vegetais, folhas, frutas, verduras, batatas, inhame, macaxeira, enfim. São carboidratos bons. Você não costuma comer sanduíches em hospitais ou alimentos refinados, industrializados, massas. São geralmente carboidratos mais naturais. E ele termina, né? Várias previsões do modelo de carboidrato insulina podem se desenvolver durante a manutenção da perda de peso ou recuperação de peso, como sugerido por recentes estudos ambulatoriais. Nesse caso, isso implica que a redução de carboidrato nas dietas pode ser benéfica para a prevenção de recuperação de peso após perda de peso. O estudo também cita que foi vista essa associação. Pessoas que fazem uma alimentação com menos carboidrato, ao perderem peso, essas pessoas têm mais dificuldade a voltarem ao peso antigo. Elas ficam magras e se mantêm magras. É muito mais fácil isso para elas. Para terminar aqui, esse estudo, essa pesquisa, foi apoiada pelo Programa de Pesquisa Intramural do NIH, o Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais. Valeu! E este foi o vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você gostou do conteúdo ou te ajudou de alguma forma, curte e compartilha, que já me ajuda demais. E se você conhece alguém que esteja querendo emagrecer, perder peso, compartilha essa informação com ele para chegar no máximo de pessoas possíveis. E aqui embaixo eu vou deixar o link das minhas redes sociais. Você pode me seguir lá e ficar ligado nos vídeos que vão saindo. Valeu!